Esclareça agora suas dúvidas a respeito de direito de família e sucessões com a advogada Karime Costa Lunga. Bom dia, é um prazer estarmos juntos aqui novamente no Sinta-se Bem, falando sobre direito de família. Já faz alguns meses que estamos nos encontrando e revisando conceitos de direito de família, inclusive procuro atender alguns pedidos quando recebo e-mail ou alguma comunicação me pedindo, fala sobre tal assunto, explica melhor como é que a gente na pandemia agora vai encarar essas questões. E hoje eu venho exatamente falar sobre um assunto que me foi solicitado, com o objetivo de rever os nossos conceitos e de revisar aquela nossa compreensão sobre direito de família e das sucessões. Nós sabemos que inicialmente a família foi concebida como aquela formada através de um par, um homem e uma mulher, unidos pelo vínculo do matrimônio. Isso lá na legislação de 1916, o Código de 1916, o chamado Código Bevilacqua, e assim que era reconhecida como família uma entidade. Ao longo dos anos, de muitos anos, foi se evoluindo, as decisões foram evoluindo, foram transformando-se em lei, e hoje nós temos, dentre diversas formas de constituição de família, temos também a união estável, que a partir de 1988 passou a integrar a legislação, o ordenamento pela Constituição Federal. Claro, antes de entrarmos especificamente nas diferenças entre o casamento e a união estável, eu gostaria de relembrar que hoje o nosso legislador atualmente compreende que a classificação de uma família, a compreensão, assim, por assim dizendo, como uma família, vai ocorrer naqueles casos em que existir comunhão plena de vida. Então, quando existir realização das partes e também da família como um todo, quando existir comunhão de esforços, comunhão de interesses, ali, claro, dentre uma série de características, ali vai ser configurada a família. Mas hoje nós vamos falar sobre casamento e união estável, sobre o silêncio que pode surgir, os efeitos desse silêncio no momento de contratação, ou até pelo que se pode escolher quando um casal faz um pacto. Quando nós estamos falando de constituição de família, não estou fazendo qualquer distinção de sexo, estou sim falando sobre as situações em que abordam duas pessoas com o objetivo de formação de vida em comum e esforços em comum para atingir esse fim que é a constituição de família, não necessariamente com a criação de filhos. Não é um requisito, os filhos não são um requisito indispensável para que se tenha uma família. Mas eu gostaria de frisar hoje, e nos programas eu vou fazer uma sequência entre hoje e a próxima semana. Gostaria de frisar, portanto, que existem os efeitos que são decorrentes, efeitos patrimoniais, não é de ordem patrimonial, que são decorrentes de uma opção por um regime de bens ou até mesmo pelo silêncio. Quando um casal busca um cartório para fazer um pacto antinupcial e na sequência celebrar o casamento, ou então buscam simplesmente para fazer um contrato de união estável, está, na maioria das vezes, este casal fazendo uma opção pelo regime de bens que vai reger a relação entre os dois e também a relação entre os dois e com terceiros. Claro, nós temos que um casamento, quando é celebrado no vínculo civil, fica muito mais fácil ele de se comprovar. Basta a apresentação de uma certidão de casamento. Quando existe também um pacto ou um contrato de união estável, esse documento vai surgir e vai ser suficiente para demonstrar aquela comunhão de vida entre o casal. Quando não existe nenhum documento, vai se ter exatamente uma união de fato. E vamos precisar demonstrar que aquela união de fato deve ser enquadrada como família. Deve ser enquadrada como família porque tem o objetivo de vida em comum, tem a convivência, tem todas as características dispostas na legislação para que assim seja recebida como família. Quais são essas características? Bom, nós precisamos ter uma união que seja pública, contínua, duradoura e com objetivo de formação de família. O que é uma união pública?
é aquele caso em que as partes convivem não intramuros, não dentro de casa, e sim fora, para que a comunidade onde convivem tome conhecimento de que estão juntos, de que têm um objetivo de formação de família e de que estão vivendo, sim, a vida conjuntamente, não necessariamente sob o mesmo teto. Pode cada um residir numa residência diversa, na sua própria residência. Uma união contínua vai ser aquela que não conta com lapsos temporais de interrupção. Digamos, convivência por 6 meses, interrompe mais 6, convive mais 2 meses, interrompe mais 6 e assim por diante. Existe, portanto, deve existir uma continuidade na convivência entre este casal, entre este par. E duradoura, mas vocês podem me perguntar, o que significa duradoura? 1 ano, 2 anos, 5 anos? A legislação fala em mínimo temporal? Não, nós não temos um mínimo temporal. Nós temos, sim, uma união que se apresente como de duração mais demorada, mais acomodada e que, no momento em que enquadra todas as características conjuntamente, ser considerada uma união estável, com objetivo de formação de família. Quando se consegue comprovar que aquele relacionamento é uma união estável, vamos olhar, portanto, para os efeitos decorrentes dessa união. Se existe ou não algum contrato dispondo pelo regime de bens que vai reger, repito, as relações entre o casal e terceiros. Se não existe nenhum contrato, nenhum instrumento, nenhum documento que disponha de maneira diversa, o regime de bens a viger naquele relacionamento será a comunhão parcial de bens, que prevê que tudo que é adquirido a título oneroso ao longo dessa união deve, portanto, ser dividido. Ocorre que há casos em que também se terá opções diversas, como pelo regime de separação de bens, em que cada um entra para esse consórcio com seu patrimônio, administra e pode alienar o seu patrimônio independente de outorga do outro, e no momento de desfazimento da união, termina e cada um vai para o seu lado com o seu patrimônio. Eu vou finalizar o nosso encontro hoje com a seguinte lembrança. Existem, sim, esses efeitos de ordem patrimonial decorrentes da escolha ou do silêncio quanto ao regime de bens, que vão surtir tanto no falecimento quanto no divórcio ou separação, desfazimento de união estável. Hoje nós falamos sobre o fim pelo rompimento, pela separação ou pela dissolução de união estável. Na próxima semana vamos falar sobre os efeitos decorrentes da opção ou do silêncio por um regime de bens no caso de falecimento. Até a próxima semana, fiquem bem e um bom domingo.